camisa bonita, bacana, rosinha bebê, ao vivo no Pulo do Gato. Bom dia aos nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Bom dia pra você, Pedrão. Bom dia. Você tá legal? Tá tudo bem? Tá tudo legal com você? Tudo bem, Joel. Bom dia, boa semana pra você, pra Maiara, pra todos que acompanham o Bora São Paulo aí na tela da Band. Pra nós, Pedrão, que Deus nos abençoe sempre, né? Como a gente tá precisando de proteção, pelo amor de Deus. E Ele vai nos proteger, tenha certeza disso. Pedro, muito tem se falado acerca do lockdown aqui em São Paulo. Os especialistas, vários, dizem o seguinte: olha, não tem para onde correr, não. Nós temos que fazer um lockdown de pelo menos 2 semanas. Mas o momento é difícil. O Brasil é um país complicado em relação a isso. Não é fácil você colocar a galera dentro de casa, não é fácil você fazer com que as pessoas fiquem dentro de casa e, ao mesmo tempo, tenham condição de comprar comida, tenham condição de levantar uma grana para fazer as suas atividades básicas, né? Mas, como não tem para onde correr, a pressão está grande também. Nós temos quase 700 cidades aqui no estado de São Paulo. E eu queria que você reforçasse que quase 400 prefeitos, ou mais de 400 prefeitos, fizeram uma cobrança dura e direta ao governo do estado de São Paulo, nessa linha, né? Porque você se lembra, no ano passado, os prefeitos brigavam com o governo do estado para relaxar as medidas. Agora está ao contrário. Os prefeitos estão brigando com o governo do estado para aumentar a restrição, né, Pedrão? Exatamente isso, viu, Joel? As demandas que chegam não só nessa reunião ao Palácio dos Bandeirantes, dos prefeitos, dos municípios aqui de São Paulo, vão todas nessa direção, né? Os prefeitos querem o endurecimento da fase emergencial, né? Alguns deles até sugerem o chamado lockdown aqui no estado de São Paulo, que seria fechamento de fronteiras, né? Uma verificação daqueles carros que entram e saem aqui do estado de São Paulo. Outros prefeitos estão preocupados com o transporte público e essa preocupação é maior nas cidades aqui que estão em volta da capital, da Grande São Paulo. Por quê? Porque há uma interligação do transporte público, né? E a grande preocupação desses prefeitos é realmente com pessoas que moram nessas cidades, vêm trabalhar em São Paulo e voltam para o seu município, podendo, claro, levar o vírus. Então, esses prefeitos entendem que uma paralisação do transporte público seria o melhor caminho para esse momento mais grave da pandemia. Foi o que defenderam alguns dos prefeitos que participaram desse encontro ontem, né, em pleno domingo, com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que foi o representante do governo do estado em receber essas demandas e passar para o governador para ver qual medida vai ser tomada, se é que alguma delas vai ser incorporada aí ao Plano São Paulo de combate à pandemia, né? Então, muitos prefeitos aí estão defendendo o fechamento do estado inteiro. Eles veem problemas para fechar suas cidades, acreditam que não tem estrutura necessária para fazer esse controle de entrada e saída. E claro que quando você tem uma região metropolitana, como lá na Baixada Santista, fica mais fácil, porque os prefeitos lá se reuniram e adotaram algumas medidas que vão além do plano emergencial que está em vigência em todo o estado de São Paulo. Agora, como fazer isso aqui no nosso estado? Queria que você reforçasse para mim, Pedro, essa parte do transporte público. Não sei quem é que está recomendando isso. Você paralisar o transporte público, né? Você tem que paralisar, no caso, se realmente tiver que agir nesse sentido, as empresas, para impedir que o trabalhador vá até a empresa. Porque senão a empresa continua funcionando, você tira o transporte público, o que vai acontecer? Você vai prejudicar mais uma vez o pobre, prejudicar mais uma vez quem depende do transporte público. Sim. Como é que é essa recomendação acerca do transporte público, Olha, Pedrão? a gente pode citar aqui, por exemplo, o prefeito de Suzano, o prefeito de Diadema, né? São representantes aí, né, dos municípios também que participaram dessas reuniões, que querem uma providência em relação ao transporte público e chegaram a sugerir essa paralisação do transporte público, né? E agora, o governo do estado de São Paulo, claro, vai analisar, não é nada definitivo, são recomendações que as prefeituras estão fazendo, são demandas que estão chegando no Palácio dos Bandeirantes. Eu conversei com um representante lá do governo do estado de São Paulo e ele me disse o seguinte: Joel, aqui chegam 2 demandas, é transporte público e problema no hospital. É o que os prefeitos mais estão demandando nesse momento, claro, por conta da gravidade, né, os números aí da pandemia no estado de São Paulo, o número de leitos vai terminando, os prefeitos vão tentando
precisando pedir socorro para o governo do estado e também aqueles que estão mais próximos aqui da capital, como eu disse, né? Essa região toda aqui metropolitana de São Paulo, ela é interligada, né? Você sai de São Paulo, entra em Suzano, sai de Suzano, entra em Guarulhos, você mais ou menos não sabe, né? Não há uma barreira, né, física que separe esses municípios. E essa interligação dos transportes também acaba propiciando a chegada, então, do vírus nesses locais, segundo o entendimento dos prefeitos, por isso eles querem uma mudança nesse aspecto, viu, Joel? E devido a essa interligação, é claro, ou medida de mais restrição ou medida de flexibilização, ela tem que ser colocada ali em prática, tratando de uma região toda como única, né? Não colocar uma cidade e deixar outra ou vice-versa. Tem que se tratar o estado como um todo ou uma macro-região como um todo, como você bem colocou. Pedrão, muito obrigado, tá bom? Um abraço para você, bom dia aí, bom trabalho, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Hora certa, Pedro. 6 horas e 41 minutos, Joel. Valeu, velhinho.